Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículos 46 até o 52. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. 46. As crianças. Vamos orar para as crianças, as professoras. Estava esquecendo, a gente estava com o versículo, né? Amém. Obrigado, meu Deus, pela vida das crianças, Senhor, pela vida da professora, dos filhos, Senhor. Deus abençoe, Senhor, abençoe as crianças na vida, Deus dirige suas vidas, que elas possam, Deus, ter o seu culto, e o Senhor possa falar com elas também. Eu sei que Tu és poderoso para fazer, Senhor, para falar, Deus, elas podem ouvir a Tua voz. Nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, agora vamos à nossa leitura, Marcos, capítulo 10, versículos 46 até os 52. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, se pôs de salto, de pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, Pai, a Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, a Tua palavra é viva e eficaz, cremos nela, Senhor, e pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco, porque ela é verdadeira, Senhor. Deus, e queremos na autoridade do nome de Jesus pedir, Deus, que seja o Senhor falando conosco, e não somente, Pai, a presunção humana, Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor use minha mente, Senhor, o Senhor use minha boca, Pai, para testificar a Tua palavra, também, Pai, a mente, Deus, os ouvidos dos irmãos. Queremos, no nome de Jesus, repreender, Deus, todo impedimento, a perfeita compreensão da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a nossa meditação de hoje, antes do testemunho da Bíblia, não sei o que ela quer falar, enfim, né? Deus colocou no seu coração. Eu queria colocar algumas verdades acerca desse texto que está na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos e também nos demais evangelhos. Essa palavra fala sobre um homem cego, cujo nome era Bartimeu, filho de um outro homem chamado Timeu, que nós não conhecemos muito mais acerca dele na palavra de Deus. Mas esta palavra ela é muito rica, porque dela nós podemos extrair muitas e muitas verdades para a nossa meditação, que nos remetem àquilo que nós estávamos falando por ocasião da ceia nesta noite. Por ocasião da ceia que nós estávamos dizendo aqui que nós precisamos ser despertados e avivados, porque nós não somos uma igreja morta, nós somos uma igreja viva, que serve, aleluia, ao Deus vivo. Por isso precisamos nos lembrar disso. E uma das grandes verdades desse texto aqui, a principal, talvez a primeira de todas,
é que este homem, Bartimeu, filho de Timeu, cuja palavra nós lemos, ele estava numa condição muito difícil. Ele era cego. Esse homem, ele estava cego. E quando nós vamos então levar esta palavra para o reino espiritual, nós podemos chegar a algumas conclusões. E há duas conclusões muito sérias. A primeira delas é que a cegueira, ela pode ser tanto física quanto espiritual. E a cegueira física, obviamente, nós não temos artifícios para curá-la. Hoje em dia, alguns tipos de cegueira, até mediante consultas, mediante ida a oftalmologistas, elas até podem ser revertidas, mas a grande verdade é que muitas delas, elas são completamente irreversíveis. Elas são completamente, não há como voltar. Mas a cegueira de ordem espiritual, ela é completamente reversível. Mesmo a física do Senhor também o é. Mas a de ordem espiritual, ela é muito séria no nosso meio. E ela se refere muitas vezes às pessoas que estão aí no mundo, que você fala do amor de Jesus, você testifica do amor de Jesus, mas as pessoas não querem aceitar esta palavra que você está falando. Mas o mais grave de tudo, queridos, e agora volto para nós cristãos que estamos aqui nesta noite, crentes em Jesus que participamos da ceia, é quando esta cegueira espiritual, ela está no meio da igreja e se refere a nós mesmos, e nós não conseguimos enxergar algumas verdades espirituais no nosso meio. E então parece que Satanás, ou seus demônios, ou às vezes até mesmo a vontade da nossa carne, ela começa a se sobrepor a muitas coisas e nós não enxergamos mais algumas verdades espirituais que são tão importantes. E talvez uma das cegueiras espirituais mais cegas, mais tristes que tem de todas, é quando nós ficamos com a nossa mente cauterizada por causa do pecado. E as pessoas então elas se deixam contaminar pelo pecado e aquilo parece que não faz mais nenhuma diferença na sua vida. E nós devemos tomar todo o cuidado com relação a isso, porque isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito grave no nosso meio. Nós precisamos nos lembrar de que nós somos pecadores todos os dias. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E essa é uma verdade fundamental, queridos. Mas nós não podemos deixar que o pecado ele seja comum no nosso meio. 1 João fala que quem é de Deus não faz o pecado uma prática comum no seu dia a dia. E esta verdade é muito forte. Queridos, essa verdade ela muda completamente aquilo que nós somos como igreja. E enquanto nós deixarmos o pecado ser comum no nosso dia a dia, nós não vamos poder desfrutar com plenitude do poder de Deus. Não sei se você prestou atenção nessa frase. Enquanto o pecado tiver algum tipo de domínio sobre nós, nós não vamos poder experimentar plenamente o poder de Deus. E esta talvez seja a causa principal do fato de que a igreja, quando eu falo igreja, nos nossos dias nós estamos falando da igreja Batista Filadélfia, mas a igreja como um todo não avança mais no reino das trevas. E esta é a causa pela qual as pessoas talvez se acostumem a pensar que o reino de Deus é constituído de comida, de bebida e de recursos financeiros que não apodrecessem nesta terra, que não terminaram nos 60, 70, 80 anos, porque as pessoas não estão mais enxergando realidades espirituais muito marcantes. A cegueira espiritual, ela é muito triste, ela é muito marcante nos nossos dias, e nós devemos tomar cuidado, queridos, para diligentemente buscarmos na palavra de Deus e fazermos da leitura da palavra de Deus uma prática. Fazermos da busca pela presença de Deus uma prática constante, porque se você não o fizer, você vai relaxar e aos poucos você vai deixar de buscar o Senhor, e Ele não vai mais ser o teu amigo fiel do dia a dia, e Ele não vai mais ser aquele que te acompanha. Então esse homem aqui, esse cego chamado Bartimeu, ele de fato estava cego, mas ele estava cego fisicamente, mas trazendo para os nossos dias. Enquanto igreja, queridos,
enquanto igreja, não podemos estar cegos espiritualmente. Uma outra cegueira, além da cegueira do pecado, é a cegueira das coisas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor. Precisamos discernir, queridos, quando estamos enfraquecendo em nossa fé. Precisamos discernir quando coisas estão sendo colocadas diante de nós de tal forma que elas parecem ser mais importantes do que o reino de Deus. Precisamos discernir quando nós deixamos as coisas desse mundo tomarem um espaço na nossa vida maior do que o reino de Deus deve ter. No cristianismo primitivo, as pessoas elas se convertiam e elas largavam, e elas abandonavam tudo por causa do amor ao Senhor. Hoje em dia ninguém mais abandona nada, queridos, ninguém mais larga nada, e as pessoas parece que continuam pecando como pecavam anteriormente, e continuam amando o mundo como amavam anteriormente. Então precisamos discernir aquilo que está acontecendo. Porque aqui nós chegamos a uma segunda verdade, uma segunda analogia, uma segunda comparação, como você queira colocar, é que este cego, chamado Bartimeu, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Se você for ali para a palavra de Deus, você vai ver logo no primeiro versículo que nós lemos ali, no versículo 46, que diz assim: quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, que estava sentado na beira do caminho. Reparem que ele estava muito próximo do caminho. Ele estava no barranco da estrada, como coloca o gaúcho, né? Ele estava no costado da estrada, né? Ele estava ali, mas ele não estava no caminho. Ele não estava buscando, ele não estava aonde deveria estar. Jesus Cristo mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, muitos estão à beira do caminho, eles não estão longe, nem tampouco estão no caminho, eles estão bem perto, mas eles estão à beira do caminho. E eu já contei para vocês aquela forte parábola da indecisão, né, que fala sobre, né, o muro, né, não vou contá-la de novo, certo? Mas que se nós estivermos hesitando, se nós não estivermos no caminho, não adianta nada nós estarmos próximos. Nós precisamos entrar no caminho. Nós temos que tomar cuidado para que não estejamos à beira do caminho, porque estarmos próximos do caminho, sem estarmos nele, implica em mornidão espiritual, implica em cegueira espiritual, como eu estava falando agora há pouco, implica em não sermos cheios do Espírito Santo, e Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque Deus de fato abomina aqueles que estão mortos. E estar à beira do caminho é estar morno, não é estar quente, não é conhecer quem é Jesus, não é conhecer aquilo que acontece no caminho. Jesus quer nos colocar nesse caminho. Jesus quer que nós estejamos caminhando com Ele. Caminho implica o lugar por onde nós devemos caminhar, por onde nós devemos trafegar, decididos de fato a seguir a Cristo. Então, queridos, examinem a sua vida nesta noite, com base naquilo outra vez que nós falamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida e veja se você, quem sabe, começou no caminho, mas em determinado momento você não cansou e se colocou à beira do caminho simplesmente, e então agora você está vendo as coisas que acontecem, mas você não participa, você não é participante do reino de Deus. No reino de Deus nós temos que estar envolvidos. Eu não posso dizer assim: olha, pastor, eu sou membro, mas eu sou só membro de banco. Meu primeiro pastor aqui não é o caso, tá? Mas meu primeiro pastor dizia assim, que membro de banco é prego e madeira, né? Os bancos da igreja lá eram aqueles bancos de madeira na época, né? Hoje em dia já até mudou. Membro de banco é prego e madeira, mas não é, não podemos, nós não podemos ser pessoas cristãos sem envolvermos na obra.
Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós somos um corpo. E nesse corpo, cada um de nós tem funções diferentes. E se alguém não fizer a sua, o corpo vai ficar capenga. Então, queridos, nós devemos tomar cuidado. E devemos examinar-nos a nós mesmos nesta noite e vermos se nós não estamos, porventura, sentados à beira do caminho. Se nós não estamos, porventura, sem termos um relacionamento real com Jesus Cristo. Terceiro ponto desse homem, chamado Bartimeu, que eu queria trazer nesta noite, é que ele estava pedindo esmolas. O versículo que nós lemos diz assim: Bartimeu, que estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Espiritualmente, queridos, muitas vezes nós cristãos não desfrutamos aquilo para que Deus nos fez e continuamos desfrutando somente de esmolas no reino espiritual. Logicamente, não estou falando aqui como falam algumas igrejas neopentecostais, dizendo assim que, olha, você não tem desfrutado das bênçãos espirituais, materiais de Deus, certo? Não estou falando sobre isso, mas estou falando das bênçãos celestiais. Paulo, quando ele fala sobre as bênçãos espirituais, ele diz assim que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou, aleluia, no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o buscam. Então, queridos, nós precisamos desfrutar de bênçãos espirituais muito maiores do que aquelas que nós temos desfrutado até agora. E para isso, queridos, nós precisamos urgentemente orar, pedir para que Deus nos mande um grande mover, um grande avivamento, que não é barulho, que não é coisas que nós imaginamos, mas é um mover de fato, um despertamento de fato, onde as pessoas elas se conscientizam de que são pecadoras e elas desejam tanto a presença de Deus, e a presença de Deus é tão marcante, que nós não vamos mais ter pressa de que o culto termine às 7, às 8, às 9, mas estar na presença de Deus vai ser tão natural, tão bom, tão marcante, que a gente não vai mais querer sair, sabe? E nós não podemos fazer isso, como eu estava falando agora há pouco aqui, porque nós não somos, como é que é aquele nome do bichinho? Da Olimpíada lá, o mascote. Nós não somos mascote de auditório, certo? Nós somos servos de Deus Altíssimo. E eu não posso conduzi-los à presença de Deus somente por emoção, ou somente por aquilo que eu falar, ou fazer os corações de vocês ficarem tristes com alguma coisa, mas somente o Espírito Santo de Deus. Por isso vocês devem buscá-lo incessantemente, porque o pouco que nós temos visto, tem aquela canção que diz: não passa de gotas diante daquilo que Deus pode fazer entre nós. Aleluia! Então desperte-se para isso. Então, queridos, às vezes o que acontece conosco é que nós continuamos desfrutando somente de esmolas espirituais, de coisas que nós poderíamos ter muito e muito mais. Reparem que, se nós olharmos aqui, fizermos uma comparação, uma analogia, esse cego aqui, ele poderia continuar vivendo pedindo esmolas, ele não iria morrer de fome, ele iria ter o que comer, até porque o povo daquela época ele era muito solícito em dar esmolas, os ensinos eram muito fortes nesse sentido, mas uma coisa iria continuar acontecendo com ele iria continuar sendo cego, mas Deus quer nos dar o melhor no reino espiritual. Como um pai, queridos, ele se alegra que nós tenhamos o melhor, e ele não quer que nós fiquemos desfrutando somente de esmolas. Por isso nós devemos fazer aquilo que o cego fez, reconhecer a nossa situação e clamar por misericórdia. E foi isso que aconteceu. A quarta verdade desse texto, nesta noite, que nós temos aqui, é que o cego, ele reconhece a sua situação, ele sabe como ele está, ele sabe da sua situação, ele sabe que se ele continuasse daquele jeito, ele iria viver a vida toda dele pedindo esmolas e sendo cego. Por isso ele faz algo que é muito marcante. Um dos maiores obstáculos para o nosso crescimento espiritual
é exatamente a dificuldade que nós temos com o orgulho. Estava conversando com um irmão hoje sobre isso, estávamos contando sobre isso, e ele disse que em determinado momento da vida ele teve que ir para uma determinada pessoa e pedir perdão, não porque ele tivesse, quem sabe, errado muito diante dela, mas ele tinha um grande peso. E então o diabo vinha na sua mente e dizia assim: olha, mas você não tem que ir lá pedir perdão, você estava certo, o que você vai fazer lá? E, queridos, nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós somos orgulhosos e não percebemos. Às vezes nós temos orgulho em nós e nós não percebemos. Quando nós não reconhecemos a nossa situação, quando nós não reconhecemos o estado em que nós estamos, de fato nós estamos sendo orgulhosos. Então, queridos, é difícil reconhecer que às vezes nós estamos errados, mas esse cego não. É difícil reconhecer que nós não somos os melhores, é difícil reconhecer que nós não podemos fazer sozinhos. Quantas vezes até mesmo tentamos dar uma pequena ajuda para Deus em algumas coisas, e esse cego então ele reconhece exatamente a sua situação. Queridos, se nós reconhecermos a nossa situação, nós podemos fazer uma coisa que esse cego fez, e garanto que vai funcionar. Ele clamou, aleluia, ele clamou, ele ouviu, ele ficou sabendo que Jesus é quem estava passando por ali, e então ele clamou, ele gritou. Quantas pessoas estão clamando erroneamente no nosso redor? Não adianta clamar sem reconhecer a sua situação de impotência antes. Ele reconheceu a sua situação e clamou por misericórdia. Mas o mais interessante de tudo é que, numa outra passagem, não nesse texto do Evangelho de Marcos, as pessoas até mesmo diziam para ele não gritar, mas ele continuava gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo aqui, no íntimo, no fundo, no final de tudo? Ele está dizendo assim: olha, Jesus, filho de Davi, eu não mereço que tu tenhas que tu possas me dar qualquer coisa, mas eu clamo a ti, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode fazer, porque é exatamente isso que significa misericórdia, favor imerecido, recebermos algo que nós não mereceríamos. Ele reconhece a sua situação e ele clama por misericórdia. Queridos, devemos passar por cima do nosso orgulho muitas vezes. Sabe, tem coisas que nós deixamos muitas vezes de receber exatamente por causa disso. Às vezes nós estamos aqui na igreja e então nós vamos orar, e nós estamos aqui e vamos pedir a Deus alguma coisa, vamos dizer, e aí então nós dizemos assim, né? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um grande pecador. E aí as pessoas já olham para o lado e dizem: será que eu não se fez? Mas eu sou um grande pecador, e nós não devemos ter medo. Paulo falou que dentre os pecadores, aleluia, ele, apóstolo Paulo, falou, ele era o maior. Devemos reconhecer o que nós somos, devemos reconhecer onde nós estamos. Queridos, nós devemos saber que o nosso Deus é poderoso para nos atender por misericórdia, por graça, e não por aquilo que nós merecemos. Né? Grite, esperneia, faça o que for preciso. Quando os outros mandaram que o cego se calasse, ele continuou clamando, porque sabia a quem ele devia clamar, até que finalmente, depois de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele chama a atenção do mestre. Ele chama a atenção do mestre, e Jesus vai lá e diz assim: olha, tragam ele aqui. E quando eles vão lá, eles dizem assim: olha, ânimo, se alegre, porque o mestre te escutou, aleluia, o mestre te ouviu. Aqui tem uma outra verdade muito forte e muito marcante acerca desta palavra que nós não podemos esquecer. Queridos, quando o cego, Bartimeu, ouve esta palavra e ele escuta esta palavra, ânimo, o mestre te ouviu, ele ficou inspirado na hora? Não. Houve mais um tempo.
Mas quando ele ficou sabendo que Jesus o tinha escutado, agora ele tinha uma grande certeza, aleluia. Ele sabia que ele seria curado, ele sabia que ele seria restaurado, e então ele faz algo espetacular. Irmãos, eu fico imaginando esta cena, eu fico pensando nesta cena, porque ela é muito marcante, e todas as vezes que eu leio esta palavra eu imagino isso. Eu imagino um Senhor, cego de nascença, ali sentado, daquele jeito, e então o que ele faz? Ele pega a sua capa e joga e dá um salto e sai correndo. Queridos, cego sair correndo é um desastre, mas ele sai, porque ele sabia que ele seria curado, ele sabia que ele seria restaurado, porque ele sabia exatamente quem Jesus era. E aqui agora fica a pergunta para nós, queridos, como igreja: será que nós sabemos quem Jesus é de fato? Será que nós já o conhecemos? Porque Jesus nos chamou. Jesus vai lá e diz assim: olha, digam a ele que vem aqui. Será que nós sabemos o que Jesus pode fazer? De tal forma que a gente possa lançar tudo que a gente tem para o ar, né, e dizer assim: olha, eu não preciso mais dessa capa de esmola. Que diz, a capa de esmola era algo que só era dado às pessoas que pediam esmola. Ele joga fora aquilo, ele diz: olha, eu nunca mais vou precisar disso. Ele joga para, né, e ele sai correndo, e ele vai lá então e se encontra até o lugar onde Jesus estava. Olha o que diz a palavra de Deus: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa de um lado, levantou-se depressa e foi até onde Jesus estava. E Jesus lhe diz: o que queres que eu te faça? Gosto de uma mensagem do pastor Paulo Duarte, porque ele diz que nesta hora, né, o cego poderia ter dito: Senhor, me dá uma bengala e um cão guia. Não, ele sabia exatamente o que ele precisava de Jesus. Ele diz assim: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz assim: vá, você está curado, porque teve fé. Ele diz assim: coragem, vá, a tua fé te salvou. É o que diziam outras versões. Queridos, como está a nossa fé diante de Deus? Quanto você tem cultivado da tua fé diante do Senhor? Sabe, a fé, a Bíblia diz assim que a fé, se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos à montanha: passa-te daqui para lá, e ela passará, e assim será. Mas como nós temos cultivado, como nós temos regado a nossa fé para que as coisas de fato venham a acontecer? Finalmente, para que nós possamos terminar a lição desta palavra, desta meditação nesta noite, Jesus fala uma coisa para ele. Jesus lhe ordena e ele faz uma coisa muito interessante. Ele obedece. Ele obedeceu a que Jesus havia dito. Jesus disse para ele: levanta-se. E quando Jesus mandou ele se levantar, ele fez isso. Quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele disse: mestre, eu quero ver de novo. Ele teve fé. Precisamos estar atentos àquilo que Jesus está falando conosco. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o seu coração. Esteja com o coração sensível. E agora nesta noite, amados irmãos que aqui estão, eu sei que Jesus tem falado com muitos de vocês acerca de muitas coisas que Ele tem requerido de vós, acerca de coisas de obediência. Queridos, precisamos ser obedientes ao Senhor. Se não formos obedientes, Jesus não vai se manifestar entre nós. Obedeça a voz do Senhor. Ouça o que Jesus tem falado contigo e obedeça. Dê-se mais para Deus, queridos. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Jesus tem cobrado isso de você. Quanto tempo você não convida alguém para estar na casa de Deus contigo? Jesus, tenho certeza, tem cobrado isso de você. Quanto tempo você não é mais uma testemunha dele?
E eu sei que Ele tem cobrado isso de você. Abra o teu coração. Jesus quer mais de ti, porque Ele quer te usar mais, porque Ele quer te entregar mais bênçãos. E essas bênçãos não são somente materiais, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele quer te fazer conhecer coisas sobrenaturais. Oh, queridos, você tem vivido somente uma vida natural, mas Jesus quer te dar uma vida sobrenatural, aleluia. Ele quer te fazer despertar. O Espírito Santo de Deus que aqui está nesta noite quer que você saia da barreira do natural e penetre no sobrenatural. Ele quer batizar você com o seu Espírito Santo. Ele quer derramar a sua unção sobre ti. Ele quer te entregar dons sobrenaturais. Ele quer te fazer, quem sabe, você falar em línguas estranhas, quem sabe você profetizar, quem sabe você ter o dom de curar, quem sabe você ter dom de operação de maravilhas, quem sabe você ter o dom da palavra, quem sabe você ter o dom de discernimento de espíritos, quem sabe você ter qualquer um desses dons, aleluia. Jesus quer fazer isso na tua vida, glória a Deus. Por isso desperta, ó tu que dormes, desperta tu que estás cansado à beira do caminho, desperta tu que estás nessa situação de mornidão espiritual, porque Jesus não te salvou somente para isso. Jesus te salvou para que você experimente coisas que você nunca pensou que experimentaria. Queridos, quando eu vim para o reino de Deus, quando eu fui convertido pelo Senhor, eu experimentei coisas que eu nunca experimentei antes. E é isso que Jesus quer dar a ti. Amém? Queridos, se coloque de pé, nós vamos orar. Depois eu vou passar a encerrar para você. Mas se coloque de pé e nós vamos orar acerca disso. E se tua vida você acha que tem sido morna, se a tua vida você acha que tem sido uma vida aquém daquilo que você gostaria de ter como vida espiritual, se coloque diante de Deus. Não fique cansado, não fique à beira do caminho, não desanime nesta jornada que está tão próxima de terminar, que está tão próxima do fim. Lembre-se da palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Pai, tua palavra, Senhor, que lemos, aleluia, nesta noite, que ouvimos, aleluia, Pai, que meditamos, que aprendemos, Deus, é a tua palavra, Senhor. Deus, e o Senhor não nos chamou para isso, porque há muito mais do que isso. Há muito mais para experimentar, Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos a despertarmos como igreja, Senhor. Deus, se porventura alguém que está aqui nesta noite tem dúvidas até mesmo acerca da sua salvação, tem dúvidas até mesmo acerca de como está a sua vida espiritual, Deus, tem dúvidas até mesmo se de fato um dia foi salvo por ti, Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha a tirar, Deus, do seu coração toda a dúvida, ao resgatar, ao transformar, ao modificar, aleluia, Deus, ao quebrantar, Senhor. Faz a tua obra, Deus. Faz a tua obra no nosso meio, Deus, porque nós queremos ser uma igreja viva que serve a Deus vivo. Deus, porque pessoas mortas não podem servir ao Deus vivo. Deus, mortos espirituais, cegos espirituais não podem conduzir outros, Senhor. Deus, assim como Jesus falou, guia cegos, Pai. Deus, nós não queremos ser guias cegos. Deus, nós queremos ser guias que, Pai, que possam conduzir muitos outros a enxergarem, a verem as verdades tão marcantes e tão significativas da salvação que Tu nos desses, Pai. Aleluia. Pai, ajuda-nos, Deus, a despertarmos, a cultivarmos a nossa fé, de tal forma, Pai, que nós possamos ver as verdades espirituais que muitas vezes estão ocultas. Deus, a lembrarmos, Deus, que há um céu e há uma eternidade para onde nós iremos um dia. Deus, a lembrarmos, aleluia, que seremos arrebatados pelo Senhor, Pai, para morarmos junto contigo um dia na eternidade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Desperta aqueles, Senhor, que estão dormindo. Desperta, Senhor, aqueles que estão cegos.
Deus, para que a tua igreja veja, para que a tua igreja enxergue, para que a tua igreja seja multiplicada, aleluia, não por aquilo que somos, mas por aquilo que tu és. Pai, te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor nos dá nesta noite a oportunidade de olharmos para dentro de nós e vermos como estamos, e nesse instante, Senhor, queremos fazer isso, queremos meditar, Senhor, e queremos pedir: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias, Senhor, aviva a tua obra nesse lugar, aviva a tua obra nesta cidade. Deus, quebra